Aqui a gente está na Mishnah de número 7 do Perkei Avot, do capítulo 1, e fala o seguinte, olha, presta atenção. Anitai de Arbel disse o seguinte: afasta-te de um mau vizinho. Não te confraternizes com um ímpio. Não abandones a crença na retribuição divina. A gente está sempre falando sobre o texto com proximidade, o que eles querem dizer. Na Mishnah anterior, se você não viu, assiste o vídeo depois também, a gente tem uma série com playlist inteira sobre Perkei Avot. A gente fala sobre a proximidade de você adquirir um rabino, tá? De você fazer um esforço para ter um rabino, um mestre, e para você fazer um esforço para ter um amigo, para você julgar as pessoas favoravelmente. Mas olha só o perigo de você julgar as pessoas favoravelmente, olha a proximidade disso aqui, ó. Afasta-te de um mau vizinho. Julga todos favoravelmente. Todo mundo favoravelmente. Tá? E adquirir um amigo. Mas olha só, mas quando a pessoa é um mau vizinho, o que é um mau vizinho? Tá? É aquela pessoa que ela. Eu vou primeiro aqui pegar aqui do livro que a gente está estudando, para ver a nota aqui de rodapé, e depois a gente faz um comentário. Olha só da Mishnah 7 que fala. Afastar-se de um mau vizinho e não te confraternizar com o ímpio, oferecendo-lhe amizade como companheirismo de alguma forma, para que você não sofra com a sua influência. As pessoas aprendem as características ruins dos transgressores por associação com eles. Eu vou falar o que a neurociência explica sobre isso. Depois ele continua dizendo que quando você cometer um pecado, ao vir alguém cometer um, não confie e diga que Deus punirá somente mais tarde no mundo vindouro. Não descarte a punição que poderá vir bem cedo. Em primeiro lugar, eu vou te falar o seguinte: existe uma característica no nosso cérebro que é quanto mais a gente vê uma coisa, mais aquilo fica natural e aceitável. O nome disso é gatilho mental da familiaridade. Quanto mais aquilo ali você vê uma, duas, três, quatro, cinco vezes, mais aquilo se torna fácil de você admitir. Uma das formas de você evitar que isso aconteça é quando você reafirma linguisticamente que aquilo está errado. Você viu uma coisa errada, fala para os seus filhos que está errado. Recentemente a gente foi num lugar, numa confraternização, eu, minha esposa e meus filhos, e uma pessoa sentou do nosso lado e fez Lashon Hara, mas nível criminoso, assim, sabe? Tipo, não era mentira, era um pouco de verdade, mas tinha algumas coisas que são muito mais a ver com o enviesamento da visão da pessoa do mundo. Eu simplesmente não queria discutir. Eu simplesmente levantei e fiquei afastado daquela pessoa durante todo o evento. Onde a pessoa ia, eu ia embora. Onde a pessoa ia, eu ia embora. Primeiro lugar que eu sei do problema da contaminação do Lashon Hara. Esse é um dos meus livros de cabeceira que eu amo demais. Vou botar aqui. Opa! Tá vendo? Hafetz Haim. Hafetz Haim, Uma Lição a Cada Dia. Ele aqui tem dois livros, na verdade. Ele foi baseado em duas obras do Hafetz Haim. Ele traz o conceito das leis que de fala adequada, organizada com estudo diário, tá? Uma para cada dia. E ele foi baseado em duas obras do Hafetz Haim, o Sefer Shmirat HaLashon e o Hafetz Haim, com passagens da vida do grande sábio. Então ele tem algumas coisas aqui também. Não é a obra completa, mas assim, ele é muito, muito bom e básico para vivência. Eu vou dizer assim, ele salva uma alma, ele salva uma vida. De verdade, assim, porque assim, tem consequências de erro que a gente faz na vida que o Teshuvah resolve de maneira muito fácil, tá? O arrependimento, uma vida vivida assim com proximidade com Hashem e com Deus resolve muito fácil. Agora, tem coisa que quando a gente fala não dá para resolver. Então, esse livro te ajuda muito a se proteger nesse sentido. Então, o que acontece? E quando você vai aceitando, uma pessoa fala e você nunca contesta, nunca. Se a pessoa está falando pra você, se a pessoa está falando geral, de forma geral, tudo bem. Agora, se a pessoa está falando pra você, fala, não. Você tem a obrigação de discordar. Por quê? Para você falar pro teu próprio cérebro em voz alta que aquilo ali não é aceito por você. Porque a pessoa ouve uma, duas, três, 10 vezes, você vai começando a aceitar aquilo como natural e como normal. Vou citar um exemplo da Torá. Na Torá, o certo seria Abraham ficar com seus dois filhos. Por quê? Na nossa mentalidade, na mentalidade de Abraham Avinu, uma mentalidade bondosa. O meu filho bom vai influenciar positivamente o meu filho que tem comportamentos negativos. É isso que estava na cabeça de Abraham Avinu. Abraham falou o seguinte, não, o Yitzhak vai influenciar Ismael, porque Ismael estava com um comportamento agressivo e tal, tal, tal.
Eu vou dizer que, posso dizer, o Ismael, eu não vou dizer que ele era a origem do mal, tá? Mas o Ismael tinha problemas de emoção, de agressividade, de algumas coisas que fiz algumas coisas muito mais erradas, mas não vou entrar nesse detalhe, mas só pelo lado positivo do pai, tá? Vamos lá, olhar por esse lado. E aí o Abraham estava imaginando que o comportamento do Yitzhak e do próprio Abraham iriam influenciar, como a maioria, influenciar o menino Ismael. Só que aí o que acontece? Sarah falou o seguinte: o risco é muito grande. O risco de você conviver uma pessoa boa com uma pessoa influentemente negativa, aí eu vou dizer que tem dois tipos de pessoa no mundo, tá? A pessoa que é negativa porque ela tá num meio negativo e ela não é influente no sentido de não ter um discurso da negatividade, da maldade, etc. É uma pessoa que só faz coisa errada. E tem aquela pessoa que ela é como é que eu vou dizer? Militante do mal. É uma pessoa que fala sobre o mal e milita a favor do mal. Por exemplo, milita através de dizer que toda mulher não presta. Milita em dizer que todo homem não presta. Milita em dizer que, por exemplo, que nenhum homem vai ser suficiente para aquela pessoa, ou nenhuma mulher vai ser suficiente para aquela pessoa. Esse tipo de coisa que incentiva você a militância negativa do mal incutido nas pessoas, de você ser até em alguns níveis racista ou sexista e etc., ao ponto de humilhar outras pessoas, é uma pessoa que está militantemente lutando pela maldade. Então, essa pessoa, ela vai influenciar. Por quê? Porque você consegue ver as ações e se acostuma com aquela. Então, o que acontece? Por conta desse gatilho mental da familiaridade. Deus fez com que a gente pudesse ter esse tipo de coisa. E é por isso, né, que aconteceu que Marshall Zechro, o Adolf, né, fez o que fez, né, fazendo tudo aquilo que fez, porque as pessoas, elas não eram necessariamente mais a boa parte do povo, da nação, mas eles foram se acostumando com um tipo de liderança que dizia que coisas erradas eram coisas positivas e influenciavam toda uma geração. Por exemplo, diziam que os judeus eram malignos, dizendo que os judeus eram pessoas más, dizendo que eles iam ser a razão da destruição, iam perseguir as pessoas e tal. Enfim, quando você desmerece alguém que diz que aquela pessoa foi a razão de todo o mal de todas as pessoas, essa pessoa, ela faz com que as outras se acostumem que aquilo ali é menos do que um ser humano, que merece ser tratado como uma fonte do mal, ela é a raiz do mal real, e aí o que acontece? Fica mais fácil de você matar, de você fazer alguma coisa, enfim, destrutiva com outra pessoa. Então, esse tipo de pessoa que é militantemente má, você tem que se afastar. E afastar-se totalmente. Então, afasta-se de um mau vizinho. Por quê? Justamente por ele ser vizinho. Você vê todo dia o que ele faz, vê todo dia o que ela faz. Então, você tem que ficar distante desse tipo de pessoa. Não te confraternizes com uma pessoa que pratica impiedade. Tá? Então, assim, você não pode ficar próximo de alguém que pratica coisas. O que é impiedade? É injustiça. É você estar com alguém que de verdade pratica injustiça. Existem pessoas fora do povo judeu que são sabe dizer, que praticam justiça, tá? Vou dizer assim, praticam justiça. E tem pessoas boas. Agora, você também não pode também comparar isso com uma pessoa que estuda a Torá, que estuda a Lachot, que são pessoas que estão tentando se melhorar. Essas pessoas são sobre-humanas. Isso que eu digo que eu sou uma pessoa comum dentro do povo judeu. Agora, se eu vou comparar a minha pessoa com uma pessoa que não está nem aí para se melhorar, que não está nem aí para melhorar a sua forma de falar, a sua forma de se comportar com as outras pessoas, seus filhos têm que entender que o povo judeu é uma pessoa completamente diferente com as pessoas lá de fora. Não por uma questão racial, mas simplesmente por conta do estudo da Torá que é sublime. Transforma uma pessoa de um super-humano. Faz com que as pessoas tenham comportamentos absolutamente mais honestos, mais justos, que se melhorem conforme for o tempo, que melhore também a sua forma de falar, que melhore a sua forma de ver a justiça no mundo, sabe? Que observa pontos positivos mais fáceis no mundo, justamente por conta da melhoria da Torá, que está estudando constantemente uma melhoria pessoal. É a única religião do mundo que foca na melhoria do ser humano, não na obediência a princípios, não a obediência a mandamentos, não, mas a melhoria do ser humano. Que é proibido você falar mal de alguém, mesmo que seja verdade. Que tem princípios pautados em você ajudar as pessoas mais pobres com um sistema
constante de melhoria e constante de doação para pessoas. Então, assim, é absolutamente diferente. Por isso que meus filhos não querem. Eu contei um meu vídeo anterior a essa série falando que meus filhos, por vontade própria, nunca foi imposto, mas eles dizem: meu filho, vou casar com uma mulher judia. Minha filha, vou casar com um homem judeu. Então, assim, eles dizem isso de espontânea vontade porque eles veem a diferença e tem um ensino mostrando isso. Agora, eles também sabem que é diferente uma pessoa que é só judeu e uma pessoa que estuda o judaísmo. A conexão ainda é maior com aquela pessoa que se conecta com o divino, se conecta com uma melhoria pessoal, não só com a regra, com o texto, com o estudo, não, uma pessoa que se conecta com melhorar-se. Esse tipo de pessoa é uma pessoa completamente diferente. E aí eu cito histórias de pessoas que se conectaram com Deus, que se conectaram com o divino, que se conectaram com uma melhoria pessoal. Bem, esse é o estudo de hoje. A gente vai estudar a rádio número 8 no próximo vídeo e a gente vai seguindo. Siga a sequência para você assistir todos os vídeos na sequência, tá bom? Te vejo na próxima. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, que ajuda muito, 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 muito. Você não tem noção de como é que ajuda um comentário. Só dizendo um oi, tá legal, gostei, eu quero mais, enfim, cadê a parte 2, fazer uma pergunta, é super importante. Like também nesse vídeo é super importante. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Tchau.